Olá, alunos e alunas. Esta é a primeira aula de política externa brasileira durante o Império, que é parte do nosso curso, né, do segundo ano, é uma das nossas matérias que estarão sendo cobradas na nossa prova. Então, a primeira parte vai falar dos agentes, né, do Brasil e dos seus parceiros ali na política na região do Rio da Plata. E a segunda parte é a Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra do Paraguai. Tá? Para o Brasil, a navegação na região do Rio da Plata, então, vocês viram no primeiro ano as disputas territoriais nessa região, as disputas por fronteira, que Dom João ocupa, lá no início do século XIX, ocupa o Uruguai durante as guerras napoleônicas e depois mantém o controle dessa região, que se chamava Província Cisplatina. Posteriormente, com a independência do Brasil, o Uruguai fica com o Brasil e o Brasil acaba, né, perdendo o Uruguai em 1828. Tudo isso, né, para quê? Para poder ter uma entrada ali pelo Rio da Plata. Então, de um lado você tem Buenos Aires, do outro lado você tem Montevidéu, e nós temos ali uma bacia de rios que é muito importante para todos os países da região. E para o Brasil, mais importante ainda, porque é um caminho mais rápido para a província do Mato Grosso. Então, o Brasil pode chegar ao Mato Grosso, quer dizer, o Brasil não, é possível chegar ao Mato Grosso por terra, mas se demora muito mais do que navegando para o sul, passando pela foz do Rio da Plata e entrando aí pelos rios Paraná, Paraguai, até chegar à região do Mato Grosso. As personagens, né, que estão envolvidas nessa política platina, Brasil, motivos pelos quais o Brasil disputa, um deles acabamos de falar, a questão da navegação, mas há uma disputa por hegemonia política na região com a Argentina, o Partido Conservador, então vocês sabem, tem o Partido Liberal e o Partido Conservador no Brasil. O Partido Conservador, ao longo do século XIX, ao longo do Império, vai olhar para a Argentina como um rival do Brasil. E um outro aspecto importante é que as relações entre Brasil e Uruguai são muito estreitas e os interesses de cidadãos brasileiros no Uruguai sempre vão ser um motivo para que o Brasil intervenha nessa região. A outra personagem da nossa história é a própria Argentina, que surge do desmembramento do vice-reino do Rio da Prata, é a nação mais importante, junto com o Brasil, na América do Sul. A Argentina tem o interesse em manter essa hegemonia na região, isso é parte da questão, mas há uma disputa muito forte dentro da Argentina entre aqueles que são centralistas, que a gente chama de unitários ou unitarianos, com os federalistas. Os centralistas controlam o porto de Buenos Aires e querem que todos os negócios do país passem por ali. Já os federalistas questionam esta primazia de Buenos Aires, querem maior autonomia para as províncias e são representadas nessas disputas que vão levar a Argentina a uma série de guerras civis, principalmente pela província de Corrientes e pela província de Entre Rios. Para essas duas províncias, sair pelo porto de Montevidéu pode ser uma alternativa de resistência a esta influência de Buenos Aires. A nossa outra personagem, Uruguai surge em 1828 da luta de independência local, mas também com o apoio da Inglaterra, que não queria nem o Brasil controlando a região, nem a Argentina. Então, o Uruguai é como um estado tampão, independente pelo esforço dos seus cidadãos, que fique claro, mas também contando com o apoio da Inglaterra para que nem o Brasil possa se fortalecer muito, nem a Argentina possa se fortalecer muito. No Uruguai, nós temos dois partidos que são importantes até hoje. Um é o Partido Colorado e o outro é o Partido Blanco. O Partido Colorado, nestas disputas da política uruguaia, tende a apoiar as relações com a Inglaterra e tende a apoiar o Brasil.
o Brasil interfere na política uruguaia ao longo do Império, do Segundo Reinado, para garantir a primazia do Partido Colorado. Do outro lado, nós temos o Partido Branco, ou Blanco, na verdade, que, assim como o Partido Colorado se afirma como um partido liberal, e aí liberal significa maior autonomia para as províncias, um governo que busque, né, garantir os interesses locais sem impor, né, um governo centralista, mas há uma característica no Partido Blanco, que é o nacionalismo. Diminuir a influência tanto da Inglaterra quanto da França, que são potências que intervêm na região, quanto do Brasil. O nosso outro personagem é o Paraguai. O Paraguai se tornou independente. Em 1811, foi a primeira nação da América do Sul a garantir o rompimento com a Espanha, mas continuou em guerra até 1813 contra a Argentina. A Argentina, que não existia, eu estou falando da Argentina, é o vice-reino do Rio da Prata, porque de Buenos Aires partiram tropas para submeter o Paraguai. E o Paraguai resistiu e acabou conseguindo a sua independência, mas foi punido, tendo a sua saída para o mar cortada. O Paraguai não podia nem sair por Buenos Aires, nem por Montevidéu, que estava na mão na época do governo português, Dom João. O Paraguai é um país interno, um país sem saída para o mar. O primeiro presidente do Paraguai foi José Gaspar Rodrigues Francia, que vai fazer uma série de reformas, dentre elas extinguir a moeda, expropriar as terras da Igreja Católica e daqueles que foram fiéis à Argentina, as Províncias Unidas, do Rio da Prata, e vai distribuir essas terras aos camponeses. Os camponeses não são donos da terra, as terras são arrendadas, são do Estado, mas vão ter acesso a essa terra. Então, o Paraguai vai ser a única nação da região onde o campesinato tem acesso à terra. Então, o governo do Paraguai sempre pode contar com o apoio do campesinato. E a classe proprietária, de grandes proprietários, ela é praticamente inexistente. O Estado também vai fazer aquilo que a gente chama de estâncias da pátria, que são fazendas do Estado que vão utilizar trabalho escravizado. Não há ainda a abolição da escravatura no Paraguai e o trabalho dos prisioneiros. O Francia, ele mantém o Paraguai praticamente isolado do contato com seus vizinhos, porque alguns dos seus vizinhos também não querem contato com o Paraguai. O Francia morre em 1840 e quem o sucede é o Carlos Antônio Lopes. O Lopes, ele vai, com apoio do parlamento, há um parlamento ainda que o Francia tivesse sido ditador perpétuo do Paraguai, faz uma reforma da Constituição e aí vai se abolir a escravidão, os presos políticos vão ser libertados e o Paraguai vai buscar o reconhecimento internacional. Vai ser nesse momento que boa parte das nações vão reconhecer o Paraguai como um país independente, como uma nação. O objetivo do Lopes é modernizar o Paraguai e ele vai atrair técnicos estrangeiros para lá. Ele quer modernizar o exército do Paraguai e vai mandar o seu filho, Solano Lopes, estudar na Europa. E pela primeira vez, o Paraguai vai buscar o contato com seus vizinhos e vai estar atento àquilo que acontece na região do Rio da Plata, ou seja, na bacia ali do Rio da Plata. O primeiro conflito que nós temos, que o Brasil vai se envolver, é o conflito contra Oribe e Rosas. Oribe, presidente do Uruguai, do Partido Branco, ele fundou o Partido Branco, e vai se aproximar do Juan Manuel Rosas, que é o presidente da Argentina. É um presidente centralista, então, e que se opõe aos interesses da Inglaterra e da França. Então, o Rosas e o Oribe, eles não têm um apoio internacional, as políticas deles não agradam, né, as grandes potências da época. O Brasil vai interferir dentro do Uruguai para garantir o apoio
aos colorados, ou seja, ao partido que é favorável ao Brasil. E dentro da Argentina nós vamos ter uma guerra civil. Por quê? Porque as províncias de Corrientes e Entre Rios, elas não concordam com as políticas centralistas do Rosas e se sentem ameaçadas nos seus interesses econômicos. Então nós temos guerra civil na Argentina, intervenção do Brasil no Uruguai e a pressão internacional, tanto contra o Uribe quanto o Rosas. O Rosas e o Uribe acabam sendo derrotados, tá? O Rosas, inclusive, tem que fugir da América do Sul e ele vai fugir disfarçado para a Europa, e aí teria dito que não foi o povo que derrubou, né? Não foi o povo que me derrubou, foram os macacos, os brasileiros. A associação entre brasileiros e macacos ela vai ser muito comum na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, a gente vai ver isso quando falar de Guerra do Paraguai, seja para desumanizar o inimigo, seja por racismo mesmo, pelo fato do Brasil ser uma nação muito mais mestiça, ou visivelmente mestiça, do que o Uruguai, do que a Argentina e mesmo o Paraguai. Argentinos e uruguaios, eles chamam, né, esse período que termina em 1851 de Guerra Grande, porque de 1839 até 1851 nós vamos ter vários conflitos naquela região, guerras civis, seja na Argentina, seja no Uruguai, ou até conflitos entre esses dois países. O segundo conflito que antecede a Guerra do Paraguai é a chamada Guerra contra Aguirre. Então, desde 1862, e a gente já está às vésperas da Guerra do Paraguai, começa em 64, Brasil e Argentina estão se aproximando. Hoje, o Brasil é governado pelos liberais e a Argentina é governada também pelo liberal. Se o Partido Conservador Brasileiro tem uma postura de identificar a Argentina como inimigo, mesmo quando a Argentina não está interessada em disputar nada, o Partido Liberal não tem essa visão da Argentina como inimigo a ser neutralizado. Então, os dois países estão bem e ambos apoiam o Partido Colorado no Uruguai. Por outro lado, quem governa o Paraguai neste momento é o Solano Lopes, o filho do Antônio Lopes. E o Solano Lopes ele vai participar cada vez mais da política uruguaia porque o Paraguai vê Montevidéu como uma possível saída para o mar. Então, o Partido Blanco vai ser favorecido pelos paraguaios. Bem, o Paraguai, a princípio, não era objeto de atenção do Brasil, mas com as boas relações com a Argentina, passará a ser. E começa uma rivalidade em relação à intervenção dentro do Uruguai. Vai ser eleito em 64 para governar o Uruguai o Atanásio Aguirre, que é do Partido Blanco. E ele vai manter uma relação ruim com os brasileiros que tinham terras, que tinham interesses no Uruguai. Esses brasileiros reclamam ao governo do Uruguai que os uruguaios roubam seu gado, prejudicam seus negócios e, por outro lado, os uruguaios reclamam ao seu próprio governo que os brasileiros fazem a mesma coisa. Roubam gado, prejudicam os negócios, mantêm escravizados quando a escravidão já era proibida no Uruguai e fazem contrabando. O presidente do Uruguai vai evitar intervir, mas os brasileiros eles acusam o presidente de trabalhar a favor dos uruguaios e vão pedir apoio militar ao Brasil. O governo brasileiro envia para o sul tropas comandadas pelo Barão de Tamandaré. E em março de 1864, o Brasil já tem 4.000 homens na fronteira com o Uruguai. Solano Lopes adverte o Brasil de que não aceitaria uma intervenção brasileira na região. Ainda assim, vocês podem olhar o mapa, o Brasil invade o Uruguai e brasileiros e argentinos, inclusive sob o Partido Colorado, recebe dinheiro do Barão de Mauá, por exemplo, que era um homem mais rico do Brasil,
vocês já sabem quem é Mauá nessa altura do campeonato, e vão interferir, vão derrotar o Aguirre, e o Aguirre vai fugir para o Paraguai. Solano Lopes interpreta a invasão do Uruguai como um ato de guerra, mas não houve ainda guerra declarada. A Guerra do Paraguai é o próximo capítulo dessa história. Maldita Guerra, né, é uma forma de se referir a essa guerra, que começa em 1864 e se estende até 1870. Quando ela começou, se acreditava que seria uma guerra curta, mas foi uma guerra que se arrastou, provocando uma carnificina, principalmente no Paraguai e no Brasil, que foram as duas nações que mais perderam população com essa guerra. O Paraguai muito mais, claro. Os paraguaios chamam a guerra de Guerra da Tríplice Aliança. Os argentinos também preferem esse nome. No Brasil, geralmente nas questões de prova em concurso, é chamada de Guerra da Tríplice Aliança, mas ainda aparece o nome Guerra do Paraguai, no senso comum. E há um outro nome, que é um nome menos usado, que é a Guerra das Quatro Nações, porque Brasil, o Paraguai, Argentina e Uruguai. Qual vai ser o estopim da guerra? Para os paraguaios, é a invasão do Uruguai, mas para o Brasil, o que inicia a guerra é a apreensão do navio Marquês de Olinda, que levava o novo presidente da província do Mato Grosso, uma guarnição militar, funcionários do governo e civis, rumo ao Mato Grosso. Ora, não havia declaração formal de guerra. Apreender o navio é um ato de guerra. E boa parte daqueles que estavam nesse navio não irão voltar para o Brasil, vão morrer no Paraguai. Como é que a guerra ela vai ser vista ao longo aí de décadas, mais de 100 anos de historiografia? No Brasil, na Argentina também, provavelmente no Uruguai, a guerra ela vai ser pintada como um ato que foi fruto da megalomania do Solano Lopes. Então, Solano Lopes como um grande vilão e, no caso do Brasil, a oportunidade para que grandes nomes de militares brasileiros pudessem se projetar, como o Almirante Tamandaré, o General Osório, o Marquês de Caxias, que depois vira Duque de Caxias. No caso do Paraguai, e o Paraguai vai estar devastado depois da guerra, fica no primeiro momento a ideia de que foi Solano Lopes quem causou o conflito. Mas, durante o governo do ditador, o Alfredo Stroessner, há um resgate da figura do Solano Lopes. Por quê? O Stroessner ele é um continuador da política do Bernardino Cabalheiro, que é um dos herdeiros políticos do Solano Lopes. Então, Solano Lopes vai ser promovido como herói e o Paraguai como vítima de uma carnificina provocada pelos seus vizinhos. Então, nós temos essas questões. Quando a gente chega na década de 1960, muitos por influência das ideias marxistas, vai ganhar popularidade a ideia de que a guerra da Tríplice Aliança ela foi provocada pela Inglaterra. Foi uma guerra por procuração, porque a Inglaterra se sentia incomodada com o desenvolvimento do Paraguai. Essa tese ela começa na Argentina, com um historiador chamado Leon Pommer, e ela se espalha pelo Brasil. Provavelmente é ensinada também em maior grau ou menor grau na Argentina, talvez no Uruguai. A tese do Pommer é uma tese que se ancora naquela ideia de que a América, tudo que acontece fora do centro do capitalismo, seria provocado pelos interesses imperialistas. Ela não se sustenta diante do estudo dos documentos, ou seja, a Inglaterra não era diretamente interessada, tampouco o Paraguai estava no rumo para se tornar uma potência, se tornar uma ameaça à maior potência do mundo. Mas foi uma tese muito popular, que a Inglaterra provocou a guerra e que o Brasil, a Argentina
principalmente os dois, seriam fantoches da Inglaterra. E aí foi publicado em 79 no Brasil o livro Genocídio Americano. Este livro, sim, aqui no Brasil teve um impacto muito grande sobre a forma como a guerra é pensada, sobre a minha geração. Então, a minha geração foi educada com as teses do Leon Pommer, cruzando aí com o Genocídio Americano do Júlio José Chiavenato. O Chiavenato não, historiador, e ele vai fazer uma pesquisa sobre a Guerra do Paraguai e vai defender não somente que a guerra foi provocada pelo imperialismo, mas que o Brasil, em particular, promoveu o genocídio do Paraguai. Então, assim, a ideia de que o Paraguai era uma nação em vias de se tornar uma potência, se industrializando rapidamente, economicamente mais moderna que seus vizinhos, tudo isso é contestável, tá? O grande produto de exportação do Paraguai era erva mate, e que o Brasil teria sido responsável, né, por um massacre enorme, cujos números nunca foram comprovados, assim, é difícil comprovar esses números, principalmente os números do Chiavenato, tá? E responsável pelo atraso socioeconômico do vizinho, né, do Paraguai. As ideias do Chiavenato, elas estavam muito de acordo, na época, 79, com a crítica ao governo militar no Brasil, né, que fazia com que esses argumentos contra, principalmente o exército brasileiro, tivessem grande aceitação e povoam até hoje o nosso imaginário. É muito comum a ideia que é reproduzida de que a Guerra do Paraguai foi uma guerra para matar crianças, uma guerra que o Brasil matou crianças. Mas vamos falar disso quando falar de Guerra do Paraguai. Então, quando a gente chega nos anos 90, vários documentos que ainda estavam fechados, os historiadores não tinham acesso, começaram a se tornar públicos, e uma nova geração de historiadores, como Ricardo Salles, professor da Unirio, não ministro, e o Francisco Doratiotto, professor da UNB, vão propor uma nova forma de perceber a guerra como fruto das questões internas do próprio Cone Sul, tá? Então, uma guerra ligada à afirmação dos estados nacionais, Argentina, Brasil e Paraguai, e que isso vai levar estas nações ao conflito, tá? As teses do Chiavenato e do Salles, principalmente do Chiavenato, né, elas são aceitas por boa parte da academia, ainda que alguns historiadores critiquem o fato do Chiavenato não se atentar não se atentar tanto para a forma como a sociedade paraguaia era organizada, que as ideias dele não seriam tão corretas assim, mas não por contrariarem a tese do genocídio ou por contrariarem a tese dessa intervenção britânica como determinante para a guerra. Então, esses dois livros, o Genocídio Americano, teve muitas reedições, então é muito fácil encontrar esse livro para vender em sebo. E o Maldita Guerra do Doratiotto, a primeira edição se esgotou, e ano passado, 2022, foi relançada uma edição nova, estendida, mas até onde eu sei, somente em formato digital, ou seja, quem compra no Amazon em formato Kindle, tá? Mas é recomendado, né, para quem se interessa por Guerra do Paraguai, mesmo sendo aluno do ensino médio, que dê uma olhada nesse material. E eu recomendo também, e vou colocar nos links na descrição, o podcast História FM, que entrevistou o Doratiotto. Então, um longo podcast conversando sobre a guerra, sobre o Paraguai, sobre o Brasil, sobre a época, tá? É um material interessante para quem quiser se aprofundar e depois decidir, vou ler o livro ou não vou ler o livro, tá bom? Então é isso.